Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 5 de agosto. Amanhã o Botafogo tem uma partida muito importante pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer por 2-0 no confronto de ida, agora em Bragança Paulista, o Glorioso tem uma ótima vantagem para poder garantir vaga nas quartas de final da competição nacional. Em um momento de turbulência no extracampo, uma vitória no campo e bola é absolutamente fundamental. Ainda mais por conta das nossas pretensões. Se a gente quer sonhar com alguma taça em 2025, as Copas se tornam muito importantes nesse aspecto. A gente já tem a lista de relacionados e a gente já sabe, Léo Link será o titular. Vamos trocar uma ideia sobre isso, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e sempre muito bem atualizado sobre tudo que envolve o nosso Botafogo. Se o botão hypar aparecer na sequência de você deixar o seu like, clica nele também. Assim o YouTube vai distribuir melhor o conteúdo, mais torcedores botafoguenses serão alcançados pelo nosso conteúdo e dessa forma o canal pode seguir crescendo. Faltam 9 inscritos para os 61 mil, então já fica desde já o meu muito obrigado. Mais um degrau, muito em breve 70 mil aqui no Fala Fogão, tenho certeza disso. Destacando que esse daqui é o terceiro conteúdo dessa terça-feira e ainda teremos a live de 10h05 da noite. Eu e Ricardo Zambuja trocando aquela ideia com a galera, falando bastante sobre Red Bull Bragantino e Botafogo. Dito isso, vamos em frente. Tudo o que está acontecendo no extracampo do Botafogo, essa batalha jurídica que está apenas começando entre John Textor e Eagle, especialmente falando, claro, da Ares, da Michele Kang, da Iconic Sports e demais acionistas, a gente sabe que essa instabilidade no extracampo, eventualmente, ela pode se transportar para o campo e bola. Por isso, inclusive, existe uma expectativa dentro do Botafogo que o David Ancelotti ele consiga gerenciar muito bem toda essa situação, blindando o elenco desses elementos externos, para que os nossos jogadores e a própria comissão técnica concentrem única e exclusivamente no que acontece dentro das 4 linhas. É você se preparar da melhor maneira possível, é você jogar da melhor maneira possível para conseguir os resultados. E pensando em Copa do Brasil, o resultado que a gente fez de 2-0 no Newton Santos precisa ser explorado da melhor forma, porque afinal de contas, uma classificação para as quartas de final da competição nacional, fazendo com que o Botafogo siga vivo numa competição que a gente ainda não possui, é essencial. Vitórias dentro de campo podem dar uma apaziguada em toda essa atmosfera que a gente está vendo no entorno do Botafogo. A gente sabe que os resultados sendo positivos, esse elemento pode fazer com que a própria torcida comece a ficar um pouco mais serena, porque se você junta o extracampo pegando fogo com resultados ruins, isso daqui é combustível para algo ruim, não é legal a gente ver o Botafogo dessa maneira. Então os nossos jogadores para essa partida de amanhã, eles precisam ter no inconsciente deles que é necessário ter um nível de concentração, de foco, dedicação, de aplicação tática, de evolução técnica muito elevado. A gente precisa fazer com que a partida que jogamos contra o Red Bull Bragantino em casa seja parâmetro. Não podemos nem sonhar com qualquer possibilidade da gente repetir a falta de foco e concentração que vimos contra o Cruzeiro. 2-0 é uma bela vantagem, mas não é uma vantagem impossível de ser revertida, especialmente se você estiver muito mal dentro do confronto. E aí, a questão dos jogadores estarem muito focados em cada momento da disputa, desde o primeiro segundo até o último instante, acaba sendo determinante. Os nossos jogadores amanhã têm que ter total espírito de Copa. E a gente sabe que os jogadores, quando estão com esse foco, fica muito mais difícil para o adversário. Os relacionados para esse confronto têm alguns desfalques. O Pantaleão e o Cuiabano estão fora por lesão. E a gente não sabe ao certo se eles estarão disponíveis para a Libertadores. É bom a gente ficar de olho nisso. Também não tem a presença do John, está de saída para o West Ham da Inglaterra.
Inclusive, sobre essa questão do goleiro, o Léo Link vai ser o titular. Você tem 3 goleiros relacionados, o Christian Lohr, o Léo Link e o Raul. O reserva imediato de John era o Léo Link, logo ele joga. Mas o Neto, goleiro de 36 anos de idade, com passagens pela Fiorentina, Valência, Barcelona, Arsenal, Bournemouth, enfim, um goleiro de vasta experiência de futebol europeu, está sendo contratado. Contrato de 2 anos com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. 36 anos de idade, vasta experiência de futebol europeu, a grande chance é que ele seja titular do Botafogo para a sequência da temporada. E pode ser um grande professor, digamos assim, para o Léo Link, que é um goleiro que tem margem para evolução. Começou bem no Atlético Paranaense, depois acabou tendo algumas falhas ali que ficaram muito marcadas, mas é um jogador, até por conta de ser goleiro, né, que tem a questão da maturação diferente do que é um jogador de linha, que eventualmente mais adiante pode se tornar titular do Botafogo. Vai depender, claro, de como ele vai evoluir, de como ele vai se desenvolver. Cabe ao jogador aproveitar as oportunidades e, claro, aprender ao máximo com um goleiro dessa experiência, né, de futebol europeu. Mas seguindo na lista de relacionados, além desses 3 goleiros, nós teremos também o Teles, Barbosa, David Ricardo, Marçal, Matheus Ponte e Vitinho. Percebam que existe um problema, claro, aqui em relação aos defensores. A gente tem 2 zagueiros apenas e os 2 canhotos. O Marçal pode ser improvisado na zaga, mas também é canhoto. Basicamente falando, você tem o Ponte e o Vitinho como jogadores destros ali disponíveis. O Barbosa deve jogar pela direita e o David Ricardo pela esquerda. Foi isso que aconteceu quando eles fizeram a dupla de zaga. Volantes: Alan, Danilo, Huguinho, Marlon Freitas e Nilton. O Huguinho vai ganhando essa experiência, né, estando ali relacionado na equipe profissional e tudo mais. Vai tendo essa rodagem, digamos assim, mesmo que não tenha ainda recebido oportunidade, mas vai podendo conviver nesse ambiente competitivo profissional. E aí você tem que ver, o Danilo vai começar jogando? Vai ser Danilo e Marlon? Ou vai ser Nilton e Marlon? Ou Alan e Marlon? O que o David Ancelotti vai escolher para esse confronto? Vamos aguardar, claro, a gente só vai ter certeza disso 1 hora antes da partida, amanhã, né? A gente vai saber a escalação. E aí entra um detalhe aqui nos relacionados que em outros momentos não estava acontecendo dessa forma. E aí eu só estou levantando uma questão aqui que me ocorreu, tá? A gente já viu a lista de relacionados, assim, meio campo, e aí tinha 2 jogadores, por exemplo, né? Meias, 2 jogadores. Atacante, o Savarino como atacante, o Santi como atacante, enfim, um monte de jogador ali como atacante. Só que agora foi feito de uma forma diferente. E aí eu me questiono se de repente isso tem a ver com a visão que o David Ancelotti tem para esses atletas dentro do elenco. Muito embora, claro, você possa eventualmente improvisar. Os meias que estão destacados aqui, os meias atacantes, Joaquim Correia, Montoro, Santi Rodrigues e Savarino. É algo para a gente observar se vai continuar dessa maneira ou se foi uma mudança aqui na lista de relacionados de forma pontual, a maneira como é apresentado isso para o torcedor. Atacantes: Arthur Cabral, Jefinho voltando, Mastriani, Matheus Martins e Natan Fernandes. Que, por sinal, na lista só está escrito Natan. De repente, pode ser um desejo do atleta ser chamado apenas de Natan e não Natan Fernandes. O time do Botafogo tem todas as condições possíveis, mesmo com tudo isso que está acontecendo no extracampo, com toda essa situação. Pensando em campo e bola, o time do Botafogo tem toda a condição possível de avançar para as quartas de final. E meio que o Botafogo até então não tenha feito por onde para levantar uma taça em 2025, porque tá tudo muito confuso, né? A gente tem que ser realista, não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Tá tudo muito confuso. O Botafogo tem dificultado a própria vida nessa temporada. Muitas saídas, agora mais uma, o John indo para a Inglaterra, a gente tendo que contratar um goleiro. Inclusive, falando sobre goleiro, a gente tem que ver como que vai ficar a situação para a Copa Libertadores, porque a gente já tinha 5 jogadores para serem inscritos. Caio Pantaleão, Danilo, Montoro, Joaquim Correia, Arthur Cabral. O Barreira ficaria de fora, Barreira que está com uma entorse no tornozelo, então por isso que não está sendo relacionado, está se recuperando. Você também tem o Christian Lohr, que não estava na relação, e agora o Neto. E a gente não pode ficar só com 2 goleiros. Não dá para ser assim. A gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de inscrever goleiro. Quem vai sobrar? Quem vai sobrar? É algo para a gente conversar. Quero saber, inclusive, a sua opinião. O Neto vai ter que ser inscrito. Certamente vai ter que ser inscrito.
Quem roda? Quem roda para as oitavas de final? Pensa nisso e deixa aqui registrado o seu comentário, tá? Eu quero saber, inclusive... Na verdade, eu quero saber não. Gostaria muito de contar com a sua presença aqui na live de 10h05 da noite, porque a gente vai falar muito dessa partida e sobre essas questões. Sobre a questão de Libertadores, inscrição, como que vai ser a armação do time para amanhã. Vamos fazer o pré-jogo já hoje à noite, por assim dizer. Beleza? Eu tô indo nessa. Quero saber, claro, sua opinião, seu comentário. Então, registra aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e volte logo mais aqui no canal pra gente poder seguir resenhando. Fechou? Beijo no coração. Fui.